A Traição Sem Limites, O Despertar de Valéria. Atenção! Se você acredita que a traição não tem fronteiras, esta história vai te deixar sem fôlego. Valéria Santos descobriu que seu marido, Eduardo Menezes, não só tinha viajado secretamente com sua amante e a família dela, mas antes de voltar, tentou vender a casa que era a herança de Valéria. Quando eles retornaram das férias idílicas, a casa já estava vendida. Valéria havia feito as malas e se mudado para o exterior. Olá a todos! Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Antes de mergulhar neste relato, eu adoraria saber de qual parte do Brasil ou do mundo lusófono vocês nos acompanham hoje. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar sua cidade ou estado nos comentários. Inscrevam-se no canal e deixem o like agora mesmo se vocês acham que a vingança se serve melhor fria. Permitam-me levá-los a esta história. É curioso como uma vida pode mudar em um único instante. Não com um estrondo, mas com o suave zumbido de um celular. Eu queria contar essa história há muito tempo, mas me custou encontrar as palavras certas para conseguir olhar para trás, sem a raiva, sem a dor. É uma história sobre casamento, sobre o tipo de traição que corta mais fundo que o osso, e sobre encontrar uma força que você nunca soube que tinha. É a minha história, e tudo começou em uma tranquila noite de quinta-feira, o tipo de noite que parece tão devastadoramente normal que você nunca adivinharia que seu mundo inteiro está prestes a incendiar. Eu estava colocando a última travessa de frango assado na mesa da sala de jantar quando meu celular vibrou. A pele do frango estava dourada e crocante, exatamente como Eduardo gostava, e a casa inteira cheirava a alecrim e alho. Eu passei a maior parte da tarde cozinhando, arrumando a mesa com cuidado, com a nossa melhor louça, até acendi umas velas. Ele estava tão estressado no escritório de advocacia ultimamente que eu só queria criar um pequeno espaço de paz para nós, um jantar gostoso onde pudéssemos nos reconectar. Lembro que sorri ao pegar o celular, pensando que ele estava ligando para dizer que estava a poucos minutos de chegar. Uma olhada rápida na tela mostrou o nome dele e senti aquela familiar ondulação de calor. Alô, respondi secando as mãos em um pano de prato, enquanto apertava o botão de atender, pronta para dizer para ele se apressar antes que a comida esfriasse. Valéria, precisamos conversar. A voz de Eduardo estava tão calma e distante quanto se estivesse discutindo a previsão do tempo de amanhã. Não havia calor, nem carinho, apenas um tom neutro. De fato, o tipo de voz que se usa com um subordinado, não com a esposa. Meu sorriso vacilou. Está tudo bem? Perguntei, um nó de apreensão se apertando no meu estômago. Está tudo bem, ele disse, e a indiferença era uma crueldade por si só. Olha, na próxima semana, na quarta-feira, a família toda vai para Porto de Galinhas por uma semana. Já reservei as passagens aéreas e um aluguel de temporada. A travessa na minha mão de repente pareceu incrivelmente pesada. Meus nós dos dedos ficaram brancos enquanto eu segurava o telefone, a borda da cerâmica cravando na minha palma. Uma opressão familiar e súbita me apertou o peito, um sentimento que eu conhecia muito bem. Esta era a terceira vez em 3 anos de casamento. Minha própria voz, quando saiu, parecia anormalmente plácida, como a calma inquietante antes de uma tempestade. Eu estava determinada a não deixá-lo ouvir o tremor nas minhas mãos. A família toda, você diz? Repeti, meu olhar vagueando sobre os 2 lugares perfeitamente arrumados na nossa mesa de jantar. Então seus pais, sua irmã Diana e o novo namorado dela, sua tia e seu primo. São 6 pessoas. Forcei um tom deliberadamente alegre.
Aquele que você usa quando está desesperadamente tentando fingir que seu coração não está afundando no chão. Isso mesmo, ele disse, alheio. O aluguel que reservei só tem 3 quartos e se formos muitos, vai ser um incômodo, então você não precisa ir. Um incômodo. Era isso que eu era. Não sua esposa, não sua cunhada, não família. Um inconveniente logístico. Respirei fundo e trêmulo, meus olhos analisando a comida meticulosamente preparada na mesa. O vapor subia do purê de batatas com alho. Todo aquele esforço, todo aquele cuidado, todas as minhas esperanças de um jantar tranquilo e reconfortante juntos, agora estavam destinados ao lixo. Ah, entendi, eu disse, minha voz soando como um eco distante até para meus próprios ouvidos. Eu sentia como se estivesse flutuando para fora do meu corpo, assistindo a uma estranha ter esta conversa. Bom, divirtam-se muito. Eu sabia que você entenderia, Valéria. Você é a pessoa mais compreensiva que conheço. Eu pude ouvir o suspiro de alívio dele pelo telefone e pareceu um tapa físico. Compreensiva. Queria dizer dócil. Queria dizer que eu não faria escândalo. Ah, e enquanto eu estiver fora, não se esqueça de regar as flores do jardim e minhas suculentas. A do peitoril da janela está meio seca. Claro, certo, as suculentas, repeti atordoada. Desliguei, permanecendo congelada no meio da sala de jantar. A tela do celular ficou preta e senti como se uma luz tivesse se apagado dentro do meu coração. A terceira vez. A primeira vez a desculpa foi que eu tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo e uma viagem longa seria demais para mim. Eu estava de luto, vulnerável, e acreditei nele. Claro, ele estava apenas sendo protetor. A segunda vez, meu trabalho era muito exigente e seria difícil tirar férias. Eu fiquei desapontada, mas aceitei. Eu precisava apoiar a necessidade dele de férias em família. Este ano, ele nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa convincente. Eu era apenas um aborrecimento. Lentamente, como um autômato, comecei a limpar a mesa, raspando a comida intocada para o lixo. O lindo frango assado, as batatas cremosas, tudo. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. De repente, um prato escorregou do meu agarre. Eu o vi cair em câmera lenta antes de atingir o chão de cerâmica e se estilhaçar em 100 pedaços. O som ecoou na casa silenciosa. Os pedaços se espalharam pelo azulejo, brilhando sob as luzes da cozinha como pequenos diamantes dentados. Eu fiquei olhando para eles. Eles se pareciam muito comigo naquele momento. Um casamento que parecia tão brilhante e perfeito por fora, mas que se desfazia em nada ao menor toque. Meu celular vibrou novamente, me fazendo pular. Era o chat de grupo da família. Uma mensagem da minha sogra, a Dona Torres. Meninos, vamos para Porto de Galinhas de novo este ano. Saímos na quarta, então não esqueçam o protetor solar. Dizem que vai fazer calor. Uma enxurrada de emojis de celebração se seguiu de Diana, sua tia, seu primo. Fiquei olhando para as palavras. A família toda. Meus olhos se encheram de lágrimas quentes e irritadas. Para eles, eu não era família. Eu era apenas uma estranha. Uma governanta não remunerada que regava as suculentas. Afundei no chão, meus joelhos pressionando contra o azulejo frio e duro, e comecei a recolher os pedaços de cerâmica, um por um. Eu nem notei quando uma borda afiada cortou meu dedo. Não até que eu vi uma única gota de sangue vermelho vivo brotar contra a porcelana branca. A dor física era uma batida surda, nada comparada à dor aguda e lancinante na minha alma. Meu celular tocou de novo e o som fez meu corpo inteiro estremecer.
Era minha melhor amiga, Sofia, em uma chamada de vídeo. Rapidamente sequei os olhos com as costas da mão. Respirei trêmula e tentei forçar um sorriso no rosto antes de atender. Sofia, oi! Você não acreditaria no cliente zangado que veio ao escritório hoje. Comecei tentando me jogar em alguma história normal e cotidiana para cobrir as rachaduras na minha voz. A expressão alegre de Sofia desapareceu instantaneamente. Ela apertou os olhos, aproximando o rosto da câmera do telefone. Valéria, o que está acontecendo com você? Seus olhos estão vermelhos. Está chorando? O quê? Não, claro que não. Menti, forçando uma risada que soou quebradiça e falsa até para meus próprios ouvidos. Eu estava cortando uma cebola para o jantar e elas começaram a me fazer chorar muito. Era a desculpa mais velha e fraca do mundo, e nós duas sabíamos disso. Não minta para mim, Valéria. Você acha que me conhece há mais de 10 anos por nada? A testa de Sofia se franziu com aquele olhar de preocupação feroz que eu conhecia tão bem. Eu consigo ver através de você o que aquele idiota do Eduardo fez desta vez. Sob seu olhar penetrante e amoroso, minha armadura cuidadosamente construída desmoronou em pó. O sorriso falso se dissolveu. Em algumas palavras baixas, minha voz caindo para um sussurro cru, eu expliquei tudo. O jantar especial, a ligação fria, a desculpa esfarrapada, o prato quebrado. Sinto que estou sendo feita de boba. Terminei, as palavras presas na minha garganta, pesadas com uma vergonha que eu não conseguia explicar. Você? São o Eduardo e toda a família dele que estão agindo como palhaços. A voz de Sofia estava aguda com uma raiva que, estranhamente, parecia um cobertor quente. Ela estava brava por mim. Valéria, pelo amor de Deus, acorde. Essas pessoas não te veem como família. Fiquei em silêncio. No fundo, eu já sabia. Eu simplesmente não queria admitir, porque admitir significava admitir que meu casamento era um fracasso. 3 anos atrás, em nosso casamento deslumbrante naquele lindo vinhedo, Eduardo se ajoelhou na frente de todos os nossos amigos e familiares e me prometeu uma vida de felicidade. A imagem ainda estava tão vívida na minha mente. Como chegamos aqui em um piscar de olhos? Valéria! A voz de Sofia de repente ficou séria. Assunto de negócios. Você se lembra que assinou um pacto antenupcial, certo? Assenti, sentindo um arrepio. Foi 1 mês antes do casamento. Eduardo o tirou de repente, alegando que era uma tradição de família, uma formalidade para o escritório de advocacia da família dele. Embora me incomodasse, eu assinei. Eu o amava. Eu queria mostrar a ele e à família dele que eu não estava atrás do dinheiro dele. Como eu fui boba! A casa está no seu nome, certo? Essa é propriedade separada. Ela pressionou, os olhos semicerrados. Foi um presente de casamento dos meus pais. Expliquei as palavras com gosto de cinzas. Eles pagaram todo o valor de entrada, a herança da minha avó. Nós a registramos como meu bem separado, apenas no meu nome. Mas, depois de casados, Eduardo insistia que adicionássemos o nome dele na escritura. Ele disse que era para as aparências, que todos os colegas dele no escritório de advocacia tinham os nomes das esposas nas escrituras, e era vergonhoso para ele. A testa de Sofia se franziu com nojo. E você fez? Fiz, sussurrei. Certo, disse ela, respirando fundo. Escute-me com atenção, isso é importante. Quem pagou a reforma? Principalmente eu, admiti, me sentindo menor a cada palavra. Usei o dinheiro que economizei do meu salário ao longo dos anos, cerca de 70 mil euros. A família dele contribuiu
com uns 15 mil euros, principalmente para os móveis novos da área externa. Você tem provas, recibos, contratos do serviço? Sim, eu disse, uma pequena faísca de algo acendendo dentro de mim. Eu sou meticulosa. Eu guardei uma pasta com tudo. Ótimo. Isso é muito bom, disse Sofia, com um lampejo de alívio na voz. Ela fez uma pausa. Então ela fez outra pergunta que revirou meu estômago. Quanto o Eduardo realmente ganha? Você tem alguma ideia? A pergunta me deixou em branco. Desde que nos casamos, cada um administrava seu próprio dinheiro. Foi ideia dele. Ele me disse que o salário dele era de cerca de 100 mil euros por ano. Ele me dava 100 euros por mês para as despesas domésticas. O resto... Deus, ele estava investindo para o nosso futuro. Eu tenho pago a hipoteca da casa. Acrescentei, minha voz sumindo. Todo mês. As palavras soavam totalmente ridículas, até para mim. Ele disse que precisava ter uma reserva para as despesas médicas dos pais idosos dele. Sofia bateu a mão na mesa. Eu ouvi o baque pelo telefone. Valéria, pelo amor de Deus, você não percebe que está sendo passada para trás? Isso não é um casamento normal. Isso é abuso financeiro. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez estavam quentes de raiva, não apenas de tristeza. Era verdade. Para o mundo, eu era a mulher que morava em uma casa de luxo, a esposa de um advogado de sucesso. Mas a realidade era que eu tinha que pensar 2 vezes antes de comprar um casaco de inverno novo. Enquanto isso, no Natal passado, Eduardo tinha dado à mãe dele um colar de ouro de 20 mil euros, sem pestanejar. Minha vida era uma mentira, uma ilusão cuidadosamente construída, e eu era quem estava pagando por ela. Depois de desligar com Sofia, sentei no chão frio da cozinha por um longo tempo, cercada pelos restos do meu jantar e do meu casamento. As palavras de Sofia ecoavam na minha cabeça. Acorde. Proteja-se. Passou 1 hora, depois outra. Finalmente, uma fria determinação tomou conta de mim. Levantei-me, lavei o rosto e fui direto para a porta do escritório de Eduardo. Na minha caixa de joias, escondida sob algumas bugigangas velhas, estava a chave de emergência que ele me dera anos atrás, por precaução. Quando nos casamos, prometemos respeitar a privacidade um do outro. Nunca havia passado pela minha cabeça quebrar essa promessa. Hoje à noite, eu iria quebrá-la. O som da chave na fechadura pareceu anormalmente alto. Um tiro na casa silenciosa. Quando abri a porta, um leve cheiro de colônia masculina cara me atingiu. O escritório estava impecavelmente arrumado, quase estéril. Os livros de leis na estante estavam dispostos por altura, uma linha perfeita e rígida. Não havia um grão de poeira em sua grande escrivaninha de mogno. Comecei pelas gavetas, meu coração batendo um ritmo nervoso contra as costelas. A de cima continha alguns documentos de trabalho sem importância e algumas canetas elegantes. A do meio continha vários álbuns de fotos e meu estômago se apertou ao folheá-los. Eram quase todas fotos de Eduardo com a família dele em feriados, em férias anteriores, na formatura da irmã Diana. Havia apenas um punhado de fotos nossas, juntos, escondidas no final. A gaveta de baixo estava trancada. Claro que estava. A anomalia apenas confirmou minhas crescentes suspeitas. Meus olhos percorreram o cômodo, procurando. E então eu vi, escondida atrás de uma fileira de livros grossos de direito, na prateleira inferior, havia uma pequena caixa preta de metal. Eduardo a tinha comprado no ano passado, alegando que era para guardar informações confidenciais importantes de clientes do escritório de advocacia dele. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir o sangue correndo nos meus ouvidos. Fiquei de joelhos,
minhas mãos tremendo. Tentei a nossa data de aniversário. Uma pequena luz vermelha piscou. Erro. Tentei o aniversário dele. Erro. Senti uma onda de desespero. O que mais poderia ser? Então, um pensamento amargo passou pela minha mente. Por um capricho, meus dedos tremendo com uma mistura de raiva e pavor, digitei o aniversário da mãe dele. A caixa forte se abriu com um suave clique eletrônico. Dentro havia uma pilha de documentos bem organizados. No topo de tudo, havia uma grossa pasta de papel pardo com o rótulo Propriedade. Meu coração esfriou ao abri-la e tirar a escritura da casa. Era a escritura da minha casa, a casa que a herança dos meus pais havia pago. Mas, sob a seção de proprietários, dizia claramente Eduardo Menezes e Valéria Santos em comunhão de bens. Eu prendi a respiração. Lembrei do dia em que fomos ao escritório do advogado para adicionar o nome dele. Supostamente, seria uma copropriedade, dando a ele uma pequena parte minoritária. Isto era diferente. A comunhão de bens significava que ele tinha direito de sobrevivência. Significava que ele era dono de metade de tudo. O legado dos meus pais, minhas economias de uma vida. Metade era legalmente dele. Ele havia me traído. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar os papéis. Continuei procurando. Encontrei vários extratos bancários de uma conta que eu nunca soube que existia. Desdobrei o primeiro. O saldo no final da página me deixou muda de espanto. Não eram as economias confortáveis, mas modestas que se esperaria de um salário. Eram quase 1.500.000 euros. Meus olhos escanearam o histórico de transações. Todas as semanas havia transferências bancárias regulares, variando entre 3.000 e até 15.000 euros para uma conta em nome de Camila Ortega. No fundo da pilha de documentos havia uma elegante caixa de joias de veludo azul escuro. Eu a abri. Dentro, aninhado em uma cama de cetim branco, estava um colar de diamantes tão brilhante que me tirou o fôlego. Eu nunca o tinha visto na minha vida. Escondido por baixo estava o recibo. Era da Tiffany's. O preço ultrapassava os 25.000 euros. A data da compra era 12 de outubro do ano passado, meu aniversário. O presente de Eduardo para mim naquele dia tinha sido um simples buquê de flores do supermercado. Abaixo da caixa havia uma última coisa, uma fotografia. Eduardo estava em uma linda piscina de resort, com o braço firmemente enrolado em torno de uma jovem sorridente de biquíni. Eles usavam trajes de banho combinando. No verso, com a letra familiar e arredondada do meu marido, havia uma nota. Para meu amor, Camila, Porto de Galinhas, agosto de 2023. Essa foi a semana exata em que ele alegou estar em uma estressante viagem de negócios em Bilbao. Meu mundo não apenas quebrou. Ele vaporizou. Todas aquelas noites até tarde no escritório. As misteriosas viagens de negócios. A constante conversa sobre estar sem dinheiro enquanto morava na minha casa. Tudo se encaixou com uma clareza horrível. A vibração do meu celular na escrivaninha quase me fez gritar. Era uma mensagem de texto de Eduardo. Querida, não chegarei para o jantar hoje. Tenho um jantar de trabalho. Fiquei olhando para a mensagem. Então, olhei para a foto de perfil dele. Ele estava sentado em um restaurante chique, segurando uma taça de vinho tinto. Refletida na curva da taça de vinho, estava a silhueta inconfundível de uma mulher com cabelos longos e uma mão com unhas pintadas de vermelho vivo apoiada na mesa. Naquele momento, toda a dor e confusão desapareceram, substituídas por uma estranha e gélida calma. Eu não estava paranoica nem sensível demais.
Eu era apenas uma idiota que estava sendo feita de boba. Com calma, metodicamente, peguei meu celular. Tirei fotos de cada página, de cada documento, de cada prova condenatória. Enviei todas elas para a conta de e-mail criptografada de Sofia. Depois, coloquei tudo de volta no lugar. Fechei a caixa forte e saí do escritório, fechando a porta para 3 anos de mentiras. Eduardo voltou para casa por volta das 10 ou 10 e pouco da noite. Eu estava sentada no sofá da sala, no escuro, esperando. Eu estava sentada ali há horas. As fotos no meu celular queimando na minha mente. Ele entrou tropeçando, cheirando a uísque caro e a um perfume floral doce que não era o meu. Querida, você ainda está acordada. Ele arrastou as palavras, desajeitado com os sapatos. Ele se aproximou de onde eu estava sentada e se inclinou para me beijar. Virei a cabeça e seus lábios encontraram o ar frio. Você está com perfume. Não gosto, eu disse, minha voz completamente desprovida de emoção. Eduardo parou por um momento surpreso e então soltou uma risada curta e desdenhosa. Foi trabalho, querida, você sabe como é. Deve ter grudado um pouco em mim. Esses clientes usam uma colônia muito forte. Ah, é? Olhei para ele. Meus olhos haviam se acostumado com a escuridão. Eu podia ver o rosto dele claramente. Essa Camila é cliente também? A expressão dele congelou. A máscara bêbada e jovial escorregou, e por um segundo vi pânico puro em seus olhos. Seu corpo inteiro pareceu ficar sóbrio instantaneamente. O quê? Do que você está falando? Quem é Camila? Nada, eu disse, levantando-me. O cheiro do perfume dele estava me enjoando. Simplesmente me ocorreu. Você deve estar exausto. Ter que entreter essa cliente tantas vezes por mês. Levá-la para todas essas viagens de negócios. Passei por ele e fui direto para o nosso quarto, deixando-o parado na sala. Seu rosto mudando de vermelho para branco sob a luz fraca. Ao fechar a porta do quarto, me apoiei nela, sentindo as pernas fracas. Ouvi seus passos nervosos do lado de fora, e então sua voz. Um sussurro frenético e abafado no telefone. Sem dúvida ele estava ligando para Camila, a avisando, tentando alinhar as histórias deles. Enquanto a Valéria se prepara para a batalha, tire um segundo para comentar o que você faria nesta situação. Alguma vez você teve um pressentimento que decidiu ignorar? E se você está gostando desta história de justiça, clique no botão Gostei. Alguns minutos depois, uma mensagem de Sofia iluminou meu celular. Provas recebidas. Meu Deus, Valéria. Com isso acabou. Venha ao meu escritório logo cedo amanhã e desta vez ouça tudo o que ela tiver a dizer. Deitei-me na cama e olhei para o teto. Minha mente estava estranhamente, assustadoramente calma. A velha Valéria teria passado a noite chorando, seu coração partido. A Valéria que estava deitada ali agora só tinha vontade de rir. Uma risada fria e amarga. Eduardo finalmente abriu a porta e deslizou para a cama ao meu lado, com cuidado para não fazer barulho, como se nada tivesse acontecido. Ele prendeu a respiração deliberadamente, fingindo estar dormindo no escuro. Eduardo, quebrei o silêncio de repente, minha voz cortando o quarto tranquilo. Em qual resort vocês vão ficar em Porto de Galinhas? O corpo dele ficou visivelmente tenso ao meu lado. Em um resort normal, um com o qual o escritório de advocacia tem um acordo. Ah, é? Soltei uma risadinha sem humor. Não será o Iberostar de novo, não é? Ouvi dizer que as vilas particulares com piscina lá são super caras. Eduardo se sentou de repente na cama com um arquejo. Você estava me espionando? Espionando?
Virei-me para olhá-lo. A luz da lua que filtrava pelas persianas iluminou seu rosto, que estava contorcido por uma mistura de pânico e raiva. Precisou? Você esqueceu de me bloquear no Instagram, Eduardo, seu check-in no Iberostar, novembro do ano passado. A propósito, o colar da Tiffany's na foto que a Camila postou naquela semana era lindo, um presente muito generoso. O rosto dele se contorceu em um grunhido feio. Valéria, como você se atreve a olhar meu celular comparado com você me traindo por anos, roubando minha herança e mentindo na minha cara todos os dias? Eu olhar sua rede social pública não é grande coisa, você não acha? Levantei-me e acendi o abajur da mesa de cabeceira, inundando o quarto com uma luz áspera. 3 anos de casamento com contas separadas. 3 anos eu fui uma idiota, servindo a sua família toda, pagando a hipoteca da minha própria casa. E no fim das contas, você estava com outra pessoa o tempo todo. Eduardo, você realmente não me decepciona. Ele ficou pálido. De repente, uma onda de raiva o invadiu. Ele pegou um travesseiro e o jogou com todas as suas forças contra a parede. Pare! Simplesmente pare! Você acha que eu fiz isso porque eu queria? Você acha isso? Estou cansado de chegar em casa todo dia e ver essa sua cara longa e triste. A Camila é 100 vezes mais carinhosa que você. Ela é divertida. Ela sabe como fazer um homem feliz. Observei sua explosão de loucura em silêncio. E naquele momento, todo o amor que me restava por ele murchou e morreu. Este era o homem pelo qual eu tinha desafiado meus pais para casar. Um covarde, um mentiroso e um ladrão que, depois de ser pego, ainda tinha a audácia de me culpar. Tudo bem? Eu disse, minha voz leve, quase alegre. Vamos nos divorciar. Você pode ir ser feliz com a Camila e eu vou viver minha vida em paz. Divórcio? Eduardo soltou uma gargalhada, um som alto e feio que encheu o quarto. Nos seus sonhos, Valéria, você assinou a escritura. Metade desta casa é minha. Se você pedir o divórcio, como vai viver? Seu salário patético nem cobrirá a hipoteca, quanto mais me comprar a minha parte. Então era isso. O plano mestre dele. Ele tinha tudo planejado. Ele tinha certeza de que eu estava financeiramente encurralada, que eu nunca ousaria deixá-lo. Ao ver aquele olhar de suficiência e confiança no rosto dele, eu simplesmente ri. Bem, eu disse, sorrindo docemente para ele. Vamos ver. Deitei-me novamente, apaguei a luz e dei-lhe as costas. Valéria, ele disse finalmente, sua voz baixa e ameaçadora através da escuridão. Não ouse fazer nenhuma besteira. Estou falando sério. Minha irmã Diana vai se casar e precisa de um lugar. Eu de olho nesta casa para ela há algum tempo. Fechei os olhos, minhas unhas cravando com tanta força nas minhas palmas que eu tinha certeza de que tinha tirado sangue. A família toda vinha planejando isso há muito tempo. Queriam me usar, morar na minha casa e, no final, me expulsar e tomá-la para a irmã dele. Ao amanhecer, levantei-me em silêncio. Coloquei uma pequena bolsa com meus itens essenciais e todos os documentos importantes que consegui encontrar. Então, saí da casa sem olhar para trás. O ar da manhã estava excepcionalmente fresco, como se o mundo tivesse sido lavado durante a noite. Respirei fundo e trêmulo e liguei para Sofia. É hora. E a guerra começou. Não. O escritório de Sofia ficava no 28º andar de um reluzente arranha-céu de vidro no centro de São Paulo. Isso não era mais apenas o consultório particular da minha melhor amiga. Ela havia se tornado sócia de um escritório de prestígio, um dos melhores da cidade. Quando cheguei, ela não estava sozinha. Com ela estava um homem de uns 50 anos, com olhos penetrantes e inteligentes,
um terno perfeitamente ajustado e um ar de calma autoridade. Valéria, este é o Dr. Ricardo, disse Sofia, sua voz firme e tranquilizadora. Ele é o melhor advogado de divórcio do país. Ele se especializa em casos com ativos financeiros e complicações significativas. O Dr. Ricardo apertou minha mão, seu aperto forte e firme. Senhorita Santos, Sofia me informou sobre a situação. Lamento muito pelo que está passando. Agora, vamos ver com o que estamos trabalhando. Sentamos em uma grande sala de reuniões banhada pelo sol. As cópias digitais das evidências que eu fotografei espalhadas em uma tela grande. O Dr. Ricardo revisou cada documento com meticulosa concentração. Sua expressão ficava mais sombria a cada slide. A situação é ainda pior do que você pensava, disse ele finalmente, tirando os óculos e polindo-os com um lenço. De acordo com esses extratos bancários, nos últimos 2 anos, Eduardo transferiu um total de R$370 mil para essa pessoa, Camila. Aos olhos do tribunal, este é um claro ato de dissipação de bens comuns. Eu apenas assenti em silêncio, o número ecoando na minha cabeça. R$3.700 por mês, o equivalente a quase 5 anos do meu salário. E ele havia dado fora tão facilmente. Mas isto, disse o Dr. Ricardo, clicando em um novo conjunto de documentos que o investigador do escritório dele conseguiu durante a noite. Esta é a ofensa mais grave, ele apontou para a tela. 3 meses atrás, Eduardo obteve uma segunda hipoteca sobre a propriedade dele por R$800 mil. O propósito listado na solicitação era a reforma da casa. Mas você não tinha planos de reforma recentes, certo? R$800 mil? Levantei o olhar em choque, meu sangue gelando. Ele não me disse uma palavra, não ia me dizer, disse o Dr. Ricardo com gravidade. Porque esse dinheiro, uma semana depois de entrar na conta dele, foi transferido para Camila Ortega em 5 grandes parcelas. Acho que seu marido comprou uma casa para aquela mulher. Ele usou o capital da sua casa, o lar construído com a herança da sua família, para comprar uma propriedade para a amante dele. Minha voz tremeu. Ele havia alavancado o lar que meus pais me deram, um lugar que eu pensei que era meu santuário, para estabelecer uma vida com outra mulher. O Dr. Ricardo me mostrou uma transcrição de mensagens de texto entre Eduardo e sua irmã, Diana. O investigador deles conseguiu, através de um canal especial, e embora possa ser difícil usá-los como prova direta, eles pintam um quadro muito claro das intenções dele. Diana: irmão, você já contou para sua mulher sobre a hipoteca da casa? Eduardo: ainda não. Planejo contar depois da viagem. Ela tem estado meio estranha ultimamente. Acho que ela suspeita de algo com a Camila. Diana: e daí? Meu noivo e eu precisamos de um adiantamento para o apartamento que vimos semana que vem. Não demore. Meu nome também está na escritura da casa. Mesmo que ela se oponha, ela não pode fazer nada. Se ela complicar, eu digo para a mamãe falar com ela. Ela sempre dá ouvidos à mamãe. Fiquei olhando para a tela, uma pedra pesada esmagando meu peito. Eles tinham planejado tudo, legalmente, para obter uma hipoteca sobre uma propriedade em comunhão de bens. O consentimento de apenas um dos proprietários às vezes é suficiente, especialmente se ele falsificou sua assinatura, o que eu suspeito que ele fez, disse o Dr. Ricardo seriamente. Se eles tivessem finalizado tudo primeiro, você estaria em uma batalha legal muito difícil e muito cara. Então, o que eu faço agora? Apertei os punhos, meus nós dos dedos brancos. Nós nos antecipamos a eles. Um brilho agudo e determinado apareceu nos olhos do Dr. Ricardo. Temos que provar que a escritura de comunhão de bens em si foi falsificada.
Ele disse que se lembrava que era uma copropriedade. Tenho certeza absoluta disso, eu disse. Lembro que o advogado explicou a diferença muito claramente. Este é o nosso ponto de virada, exclamou o doutor Ricardo com um toque de emoção na voz. Se provarmos que a escritura foi falsificada, não apenas a hipoteca fraudulenta será nula, como Eduardo poderá enfrentar sérias acusações criminais por fraude bancária e falsificação. Elaboramos o plano de batalha naquele mesmo momento. O plano de batalha e a contraofensiva. Passo 1. Eu tinha que ir ao cartório de registro de imóveis imediatamente para obter uma cópia certificada da escritura original e válida. Passo 2. Com essa prova, solicitaríamos uma liminar de emergência para congelar cada centavo dos ativos de Eduardo. Contas bancárias, ações, tudo. Passo 3. Prepararíamos a petição de divórcio descrevendo cada uma de suas transgressões. Enquanto eu saía, um turbilhão de termos legais e estratégias girando na minha cabeça, Sofia me deu um jogo de chaves. É um apartamentinho que tenho para investimento. Está vazio agora. Fique lá por um tempo. Não volte para casa. Um animal encurralado é perigoso e Eduardo está prestes a se sentir muito encurralado. Na manhã seguinte, entrei no cartório. Um prédio governamental grande e impessoal que cheirava a papel velho e café rançoso. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu preenchia o formulário de solicitação e o entregava ao funcionário. Junto com minha identidade e as informações da propriedade, senti que estava prendendo a respiração durante todos os 10 minutos que levou para ele procurar nos arquivos no fundo. Meu futuro inteiro parecia estar na balança, dependendo de um pedaço de papel arquivado há 3 anos. Finalmente ele voltou e deslizou uma cópia certificada sobre o balcão. Meus dedos tremeram enquanto eu a desdobrava ali mesmo, meus olhos percorrendo o denso texto legal. E então eu vi. É em preto e branco, claro e inequívoco. Copropriedade, Valéria Santos, 70%. Eduardo Menezes, 30%. Uma onda de alívio tão poderosa que quase me fez dobrar os joelhos me invadiu. Eu não estava louca. Eu não tinha me confundido. Ele havia falsificado o documento deliberadamente. Criminalmente. Imediatamente apresentei um boletim de ocorrência de escritura perdida. Uma manobra legal que o doutor Ricardo havia explicado que invalidaria instantaneamente a cópia falsificada em posse de Eduardo. Em seguida, preenchi um pedido de inibição de alienação. Na seção de motivos, escrevi as palavras com mão firme: suspeita de falsificação de documentos e suspeita de fraude pelo coproprietário. A casa, minha casa, estava finalmente a salvo. Saí do prédio e caminhei até um pequeno e charmoso restaurante do outro lado da rua. Pedi um café preto e sentei em uma cabine de vinil rachada, observando o vapor subir da caneca grossa de cerâmica. Pela primeira vez em muito tempo, o nó apertado de medo no meu estômago começou a se afrouxar. Foi o primeiro movimento em um jogo de xadrez que eu nunca quis jogar, mas foi muito bem jogado. Maldita seja, bem na hora que eu estava dando meu primeiro gole no café amargo, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas algo me disse para atender. "É a senhora Valéria Santos?" perguntou uma voz alegre e profissional. "Sou a Suzana da Sol em Mar Imóveis. Ligo sobre o anúncio da sua casa na Avenida dos Ipês. Temos uma oferta fantástica à vista. Um comprador disposto a pagar R$ 1.150.000. Ele quer fechar rápido? Quando podemos nos reunir para negociar?" Fiquei muda de espanto. A xícara de café bateu no pires. Ele já tinha colocado minha casa, nossa casa, à venda.
Ele iria vendê-la nas minhas costas enquanto eu estava de férias com a amante. A pura e impressionante audácia disso me deixou sem palavras. Uma raiva fria e dura, mais clara e poderosa do que qualquer emoção que eu já tivesse sentido, tomou conta de mim. Escute-me com muita atenção, Susana, eu disse, minha voz baixa, firme e mortalmente séria. Aquele anúncio é fraudulento. Meu marido não tem autoridade para vender esta propriedade. A escritura que ele mostrou a vocês foi reportada como perdida e é legalmente inválida. Esta propriedade está atualmente sob litígio e foi registrada uma inibição de alienação no cartório. Se a sua imobiliária der mais um passo nesta transação, prepare-se para receber uma notificação judicial dos meus advogados por cumplicidade em fraude imobiliária. Houve um som engasgado do outro lado da linha e depois um pedido de desculpas apressado antes que ela desligasse. Coloquei o celular no balcão e respirei fundo e lentamente. Isso foi por pouco, perto demais. Imediatamente, liguei para o Dr. Ricardo para informá-lo. Então fiz minha próxima ligação. Foi para uma transportadora. Naquela tarde, 2 caminhões grandes pararam na casa da Avenida dos Ipês. O processo de embalagem foi metódico e estranhamente terapêutico. Eu andei pelos cômodos decidindo o que era meu e o que fazia parte da mentira que eu estava deixando para trás. Os livros dos meus anos de faculdade, as pinturas que comprei em feiras de arte locais, as roupas que comprei com meu próprio salário, arduamente ganho. Deixei para trás tudo o que ele me dera. As joias, as roupas, os móveis. Não era muito. Enquanto os carregadores colocavam a última caixa no caminhão, dei uma última olhada no lugar que um dia chamei de lar. Não senti um pingo de nostalgia, apenas a calma satisfação de uma porta se fechando firme e para sempre. Fechei a porta da frente com a minha chave. Caminhei até a guarita da comunidade. Entreguei a chave ao porteiro e o informei que qualquer assunto futuro relacionado à casa deveria ser tratado através do meu advogado, o Dr. Ricardo. Minha nova vida havia oficialmente começado. Uma semana depois, eu estava sentada no escritório banhado pelo sol do Dr. Ricardo, revisando o rascunho final da petição de divórcio. Quando meu celular vibrou com uma notificação. Era de um aplicativo de rastreamento que Sofia me ajudara a instalar no itinerário de voo de Eduardo. Seu avião de Porto de Galinhas acabara de pousar no aeroporto de Guarulhos. O primeiro sinal de problema para ele chegou, como soube mais tarde, no balcão de aluguel de carros do aeroporto. Quase conseguia imaginar. Eduardo, bronzeado e presunçoso de suas férias de uma semana, com Camila, entregando com confiança seu cartão American Express Black, apenas para ele ser recusado. A confusão em seu rosto, o lampejo de aborrecimento. Ele teria tentado com outro cartão, depois com outro. A crescente impaciência do funcionário. A fila de pessoas atrás dele começando a reclamar. A humilhação máxima para um homem como Eduardo. A liminar havia funcionado. Cada um de seus ativos estava congelado. Eles devem ter pegado um táxi caro, porque 2 horas depois, o porteiro da minha antiga comunidade me ligou, com a voz tensa. Senhorita Santos, o senhor Menezes e a família dele estão aqui. Os pais e a irmã estão com ele. Eles estão fazendo um escândalo. O Dr. Ricardo e eu fomos para lá imediatamente. Podíamos ouvi-los antes de vê-los. A 1 quarteirão de distância, a voz estridente e penetrante da minha ex-cunhada cortava o ar tranquilo da urbanização cuidada. Meu sobrinho é o dono desta casa. O nome dele está na escritura. Por que ele não a deixa entrar? Essa mulher o subornou? Exijo falar com o gerente.
Entramos na guarita para encontrar todo o clã Torres Menezes em um colapso total. O rosto de Eduardo era de um tom púrpura mosqueado de raiva. Sua irmã Diana estava ao lado dele, com os braços cruzados, olhando para o porteiro com desprezo. Os pais estavam gritando com o rosto vermelho e beligerantes. Respirei fundo, endireitei os ombros e dei um passo à frente. "Pai! Mãe!" eu disse, minha voz perfeitamente calma e clara, cortando o discurso deles. "Há quanto tempo? Como foi a viagem para Porto de Galinhas?" Deixei um pequeno sorriso de cumplicidade tocar meus lábios. Eu vi as fotos. Aquela foto de família com a Camila ficou linda. Os 4 se viraram em uníssono. Seus rostos eram uma galeria inestimável de choque, culpa e fúria. Dona Torres, recuperando-se primeiro, soltou um guincho e avançou sobre mim com as mãos em garras, apontando para o meu cabelo. "Como você se atreve, mulher ingrata e má, a tratar meu filho assim?" Antes que ela pudesse me alcançar, o doutor Ricardo se colocou suavemente entre nós, bloqueando seu caminho com sua figura sólida. "Senhora, vou pedir que a senhora se controle", disse ele, sua voz baixa, mas com um peso inconfundível de autoridade. "Assediar uma pessoa é crime, e devo informar, estamos gravando toda esta situação." A mão da minha sogra congelou no ar, a cor drenou do rosto dela e ela cambaleou para trás. "Ora! Ora!" zombou Eduardo, empurrando a mãe para o lado e dando um passo à frente até estar a meros centímetros do meu rosto. Eu podia sentir o cheiro de ar rançoso de avião nele. "Então agora você traz seu advogado caro para confrontar seus sogros. O que você quer exatamente, Valéria?" "É muito simples, Eduardo", eu disse, olhando-o diretamente nos olhos, me recusando a ser intimidada. "Eu quero o divórcio, e quero de volta cada centavo e cada ativo que me pertence." "Nem sonhe!" ele gritou, a saliva voando de seus lábios. "Meu nome está na escritura. Essa casa é metade minha." "Ah, é?" Tirei uma pasta da maleta de couro que Sofia me dera. Abri-a com calma e apresentei a cópia certificada do cartório. "Este é o registro original, arquivado legalmente. A casa é uma copropriedade. Minha parte é 70%, sua parte é 30%. Está claramente especificado. O documento de comunhão de bens que você estava usando é uma falsificação, o que, a propósito, é um crime grave." O rosto de Eduardo ficou completamente branco. Ele olhou para o papel como se fosse uma cobra. "E não é só isso", continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. "Você falsificou minha assinatura em um contrato de hipoteca de R$800 mil. Isso é fraude bancária. Você transferiu mais de R$300 mil de bens comuns para sua amante. De acordo com a lei, em um divórcio com culpa provada dessa magnitude, não só você não teria direito a nenhuma parte da casa, como terá que me pagar por cada real que roubou. Mais danos morais." A mãe dele não aguentou mais. "Isso é impossível! Meu filho tem sustentado você por anos, ingrata!" "Me sustentado?" Eu ri, uma risada real e amarga que saiu do fundo da minha barriga. "Senhora Torres, por 3 anos eu mesma paguei a hipoteca, os impostos da propriedade, a conta de luz, a água e as taxas do condomínio. Seu filho me dava R$100 por mês para as despesas domésticas, uma quantia que nem cobria a própria comida e bebida dele." Toda a família Torres Menezes ficou sem palavras. Eduardo de repente avançou, tentando arrancar a pasta das minhas mãos. Mas o doutor Ricardo o deteve com uma mão firme em seu peito. Ele parecia um animal raivoso. "Valéria, não me pressione. Se eu contar, conheço muita gente poderosa. Posso fazer com que você não consiga emprego em todo São Paulo, ameaçar a parte contrária em uma disputa legal", disse o doutor Ricardo calmamente, levantando seu celular onde uma luz vermelha piscava claramente. "Senhor Menezes,
Esta gravação será uma evidência muito prejudicial contra o senhor no tribunal. A luta pareceu se esgotar de Eduardo de repente. A raiva e a arrogância desapareceram, substituídas por um pânico desesperado e choroso. Lágrimas brotaram de seus olhos. Valéria, querida, eu sinto muito. Ele gemeu, tentando alcançar minha mão. Eu estava errado. Eu fui um idiota. Por favor, me dê só mais uma chance. Eu largo a Camila. Eu juro. Eu farei o que você mandar. Olhei para o homem chorando à minha frente. O homem que um dia amei mais que a própria vida. E não senti nada além de um vazio frio e imenso. É tarde demais, Eduardo, eu disse calmamente, afastando minha mão. Eu te dei oportunidades demais. Como esperado, Eduardo não assinou os papéis do divórcio. Seus apelos e súplicas não tinham sido mais do que uma encenação. Quando isso falhou, ele voltou à sua verdadeira natureza, a de um valentão. Ele iniciou uma campanha de difamação viciosa. Publicou um post longo e choroso no Facebook, cheio de meias-verdades e mentiras descaradas, insinuando que eu era mentalmente instável e o tinha deixado por um homem mais rico e bem-sucedido. De repente, parentes com quem eu não falava há anos estavam me ligando, deixando mensagens de voz chorosas, dizendo que eu estava destruindo um homem bom e rompendo uma família, que eu precisava perdoar e esquecer. Foi patético, um ataque coordenado, orquestrado pela mãe dele, mas eu estava preparada para isso. Bloqueei os números, apaguei as mensagens e me concentrei na batalha legal que se aproximava. O momento mais perigoso, no entanto, chegou em uma terça-feira chuvosa. Eu estava na casa da Avenida dos Ipês, embalando os últimos pertences pessoais e sentimentais. Eu tinha vendido o lugar e os novos proprietários estavam programados para a inspeção final em 2 dias. A casa estava quase vazia agora, os cômodos cavernosos e ressoando a cada passo. A chuva chicoteava as janelas e o vento gemia lá fora. Eu me sentia um pouco nervosa, mas só queria terminar essa última tarefa. De repente, a porta do quintal se abriu com força, o vidro se estilhaçando para dentro. Eduardo e sua irmã, Diana, invadiram, encharcados pela chuva. Ele cheirava a uísque e desespero, e seus olhos estavam injetados de sangue e selvagens de raiva. Você arruinou minha vida, minha carreira está em risco, minhas contas estão congeladas, então agora eu vou arruinar a sua. Rosnou Valéria, sua voz um murmúrio baixo e ameaçador. Diana, com o rosto como uma máscara de fria e maliciosa alegria, levantou o celular e começou a gravar. Cunhada, disse ela, sua voz pingando veneno. É melhor você ligar para o seu advogado e retirar o processo agora mesmo. Senão, este vídeo da sua reconciliação emocional com meu irmão vai viralizar amanhã. Ninguém vai acreditar na sua história então. Entendi seu plano vil instantaneamente. Eles iam fingir uma reconciliação forçada, provavelmente me assaltar, e usar o vídeo para me chantagear, para destruir minha credibilidade. Meu coração batia tão forte contra as costelas que senti que iria quebrar. Por uma fração de segundo, o terror puro me invadiu. Mas então, toda a dor e humilhação dos últimos 3 anos se uniram em um único ponto de fúria fria e dura. Eduardo, você tem ideia do que está fazendo? Isso é crime, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Crime? Ele zombou, dando um passo ameaçador em minha direção. Que crime pode haver entre um marido e uma mulher? Vou te dizer uma coisa. Depois desta noite, quer você retire o processo ou não, você está acabada. Ele me agarrou no momento em que avançou sobre mim, as mãos estendidas para me alcançar. Apertei o pequeno e discreto botão de pânico que eu tinha no bolso.
Um alarme penetrante e ensurdecedor, alto o suficiente para acordar os mortos, gritou pela casa vazia. Eduardo e Diana congelaram, seus rostos uma imagem cômica de choque. Exatamente ao mesmo tempo, a porta da frente se abriu com força e dois homens grandes e de constituição forte, seguranças privados que o Dr. Ricardo insistiu que eu contratasse por esse mesmo motivo, irromperam no cômodo. Eles estavam em guarda discreta na casa ao lado, esperando pelo meu sinal. Em segundos, eles tinham Eduardo e Diana imobilizados no chão, os braços torcidos para trás. O rosto de Eduardo era uma máscara de absoluta descrença. Diana começou a chorar e a implorar. Valéria, foi ideia do meu irmão. Ele me forçou a fazer isso. Por favor, nos perdoe. À distância, o uivo inconfundível das sirenes da polícia se aproximava cada vez mais. Olhei friamente para o homem que um dia foi meu marido, agora gemendo e se debatendo no chão do lar que ele tentou me roubar. Desta vez, Eduardo, eu disse, minha voz clara e ressoando com finalidade. Com invasão de domicílio, roubo com arrombamento e tentativa de agressão, você ficará na cadeia por muito tempo. A farsa havia finalmente terminado, de verdade. Se você ainda está me ouvindo, se você me acompanhou nesta jornada até este ponto, você faria um pequeno favor para mim? Por favor, dê um like neste vídeo e comente com o número 1 abaixo. Me permite saber que você deu um like e me diz que está bem aqui comigo, ouvindo minha história. Seu apoio é um tremendo incentivo e me dá força para continuar. Por favor, comente com o número 1 e deixe-me contar o que aconteceu depois. As consequências daquela noite chuvosa foram um turbilhão midiático. O ato desesperado e violento de Eduardo deu espetacularmente errado. O boletim de ocorrência, combinado com as imagens de segurança, foi o prego final em seu caixão. A história passou de um divórcio complicado para um caso criminal e se tornou viral. Alguém em algum lugar criou a hashtag que criou Minha Valéria Forte e minhas redes sociais, que eu raramente usava, foram inundadas com milhares de mensagens de apoio de estranhos de todo o país. Foi avassalador e surreal, mas também foi um consolo estranho saber que eu não estava sozinha nesta luta. O julgamento de divórcio foi, como o Dr. Ricardo havia previsto, surpreendentemente rápido. Eduardo chegou atrasado, flanqueado por seus pais. Em apenas algumas semanas, ele parecia ter envelhecido uma década. Seu terno caro pendia em sua constituição mais magra, seus olhos estavam fundos e seu rosto era de um tom cinza carvão permanente. Quando me viu sentada na mesa da autora, serena e calma, um lampejo de ódio puro cruzou seu olhar, mas foi rapidamente substituído por um medo cru e sem disfarce. Ele sabia que estava enfrentando não apenas o fim de seu casamento, mas o fim de sua vida como ele a conhecia. Seu advogado, um jovem associado fora de seu alcance, do escritório do pai dele, tentou argumentar que as transferências de dinheiro eram simplesmente presentes entre amigos e que Camila era uma prima distante. Mas, quando o Dr. Ricardo apresentou ao tribunal as fotos íntimas de Porto de Galinhas, as mensagens de texto explícitas e o recibo da Tiffany's pelo colar de R$25 mil, até mesmo o advogado ficou sem palavras. O arquejo coletivo do júri foi audível. Quanto à falsificação da escritura e da assinatura falsificada no contrato de hipoteca, a defesa de Eduardo não teve nada a dizer. Quando a juíza, uma mulher severa e sensata, de uns 60 anos, perguntou diretamente a Eduardo por que ele tinha feito isso, sua resposta deixou toda a sala em silêncio. Minha irmã ia se casar e a família do noivo dela não estava contribuindo com nada para a vida nova dela, murmurou,
recusando-se a olhar para a juíza. Eu só queria ajudar um pouco minha família. E por isso você falsificou documentos legais, falsificou a assinatura da sua esposa e dissipou centenas de milhares de reais de bens comuns? Perguntou a juíza com voz severa. Senhor Menezes, como advogado, o senhor não estava ciente das consequências legais muito graves de suas ações? Eduardo baixou a cabeça e não disse nada. Sua mãe, sentada na primeira fila da galeria do tribunal, começou a chorar histericamente até que um oficial teve que escoltá-la para fora. O veredito final foi mais do que eu poderia ter esperado. A juíza concedeu o divórcio. Com efeito imediato, a casa da Avenida dos Ipês foi concedida total e unicamente a mim. Foi ordenado a Eduardo que devolvesse os 330 mil reais completos que ele havia transferido para Camila. 70% de todas as economias e investimentos restantes em seu nome me foram concedidos como compensação por danos e angústia emocional. Além disso, Eduardo teve que pagar todos os meus honorários advocatícios e custas judiciais, uma quantia que se aproximava de 6 dígitos. Enquanto a juíza lia o veredito, a finalidade do golpe de martelo ecoando no tribunal, o rosto de Eduardo ficou completamente cinza e seu pai teve que segurá-lo fisicamente. As câmeras dos jornalistas piscaram sem parar, imortalizando a imagem miserável e derrotada da família Torres Menezes para os jornais da manhã. No julgamento criminal separado que se seguiu um mês depois, Eduardo foi declarado culpado de múltiplas acusações de falsificação e fraude bancária. Ele foi condenado a 3 anos em uma prisão estadual. Ao sair do tribunal naquele último dia, a brilhante luz do sol de São Paulo pareceu uma bênção. A justiça prevaleceu. Não era apenas um conceito em um livro de leis. Era real. A primeira coisa que fiz como mulher livre foi finalizar a venda da casa. O fechamento foi rápido e limpo. A compradora era uma mãe solteira com 2 filhos pequenos e seu entusiasmo pelo quintal e a proximidade com a escola local era contagiante. Enquanto eu assinava o último documento, ela me deu uma gorjeta. Valéria, disse ela com olhos gentis, eu vi as notícias. Você é uma mulher muito corajosa. Quero que você saiba que esta casa em minhas mãos será preenchida com nada além de amor e risadas. Meus olhos marejaram um pouco. Era exatamente isso que a casa e eu precisávamos ouvir. Uma semana depois eu estava em um avião vendo a familiar grade de São Paulo encolher abaixo de mim. Antes que tudo desmoronasse, uma multinacional que eu admirava há muito tempo vinha me recrutando para uma posição. Uma oportunidade havia surgido em seu escritório em Perth, Austrália, para um diretor de marketing que supervisionava toda a região da Ásia-Pacífico. Eles renovaram a oferta e eu aceitei sem hesitar. Eu precisava de um recomeço, um lugar onde ninguém soubesse meu nome, nem minha dolorosa história. Os primeiros meses em Perth foram um borrão estimulante de atividade. O trabalho era mais desafiador do que qualquer coisa que eu já tivesse feito, mas eu me entreguei a ele, grata pela distração. Eu liderava uma nova equipe, desenvolvendo estratégias de marketing complexas para uma dúzia de países diferentes e navegando por uma cultura nova e vibrante. Nos fins de semana, em vez de definhar em meu novo apartamento estéril, eu me forcei a explorar. Eu vaguei por movimentados centros de comida de rua, experimentei comidas exóticas que eu não conseguia pronunciar e fiz alguns novos amigos do trabalho. Pela primeira vez em anos, minha vida era plena, dinâmica e significativa. E era uma vida que eu estava construindo inteiramente para mim, em meus próprios termos. Uma tarde, cerca de 6 meses depois da minha nova vida,
recebi um e-mail do Dr. Ricardo. Anexado havia um pequeno recorte da seção de crimes de um jornal nacional. Com a manchete: advogado desonrado e esposa da alta sociedade, finalizado o divórcio após golpe de falsificação de escritura do marido. Na foto granulada, Eduardo estava sendo conduzido algemado, parecendo patético e derrotado. Olhei para ele por um momento. Então, fechei o e-mail com calma e o movi para a lixeira. Eu não senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem pena, nada. A história dele havia acabado. A minha estava apenas começando. Passei 8 meses maravilhosos e de cura em Perth. Minha equipe conseguiu fechar 2 dos maiores contratos na história da divisão, e o CEO me parabenizou publicamente na reunião anual da empresa. Eu estava prosperando. Mas então veio uma oferta que eu não podia ignorar. A empresa-mãe, o enorme Grupo XG, queria me de volta ao Brasil. Eles estavam criando um novo centro para o desenvolvimento de liderança feminina e queriam que eu fosse a primeira diretora. O salário era o dobro do que eu estava ganhando e era uma oportunidade de fazer algo verdadeiramente significativo. No início, hesitei. Eu estava pronta para voltar ao lugar que guardava tantas memórias dolorosas. Eu estava pronta para estar no mesmo estado, a mesma cidade, que o homem que havia tentado me destruir. Mas enquanto eu estava sentada na minha varanda, com vista para o brilhante horizonte de Sydney, percebi algo profundo. Eu não estava mais fugindo. O verdadeiro desapego, a verdadeira força, não é sobre escapar do seu passado. É sobre ter a capacidade de enfrentá-lo de frente e ainda assim escolher não olhar para trás. Decidi voltar. Meu retorno foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Minha história, que eu me esforcei tanto para manter privada, havia ganhado vida própria. Tinha se tornado um estudo de caso em escolas de negócios e faculdades de direito. Um exemplo perfeito de como uma mulher educada pode usar o sistema legal como arma para proteger seus direitos e sua herança. Fui convidada a falar em fóruns e conferências de liderança. Minha história, que um dia foi uma fonte de profunda dor privada, de alguma forma se tornou uma fonte de inspiração pública. Uma noite, eu era a palestrante principal em um fórum de negócios de alto nível, realizado em um grande salão de baile no centro de São Paulo. Enquanto socializava depois, uma figura familiar apareceu na porta do salão de baile. Era Eduardo. Ele havia sido libertado da prisão alguns meses antes por bom comportamento. Ele vestia um terno barato e mal ajustado e segurava um buquê patético de flores de supermercado. Ele havia perdido muito peso e a arrogância confiante que um dia vestiu como uma segunda pele havia desaparecido, substituída por um desespero profundo e exausto. "Valéria", disse ele, seus olhos se iluminando com um lampejo de esperança ao me ver. "Eu só queria te parabenizar pessoalmente. Você está deslumbrante." Os seguranças começaram a se mover em direção a ele, mas levantei uma mão para detê-los. Eu precisava fazer isso sozinha. "Eduardo", eu disse calmamente, minha voz uniforme, "por favor, vá embora. Sei que não tenho o direito de te ver." Sua voz falhou e ele deu um passo mais perto. "Eu estava muito errado. Muito errado. A Camila levou todo o meu dinheiro. Minha mãe teve um ataque cardíaco de choque e está no hospital. Perdi meu emprego, minha licença de advogado. É meu karma." Eu sei. Ver ele chorar, vê-lo tão destruído, não despertou nenhuma emoção em mim. A ferida que ele havia esculpido no meu passado era tão profunda que eu não tinha mais força para sequer odiá-lo. "Deixemos o passado para trás", eu disse, minha voz suave, mas firme.
Desejo-lhe o melhor, Eduardo, de verdade. Mas, por favor, não me procure mais. De repente, ele caiu de joelhos ali mesmo no chão de mármore do salão de baile. Me dê mais uma chance, Valéria. Por favor, só mais uma chance. Segurança! Virei-me e chamei, minha voz ressoando com uma finalidade que não podia ser mal interpretada. Por favor, escoltem este cavalheiro para fora. Enquanto o levantavam suavemente, mas com firmeza, e o levavam embora, ele se debateu, gritando enquanto se virava para me olhar pela última vez. Valéria, você é uma mulher impiedosa. Depois de tudo o que passamos... Eu me recompus, levantei a cabeça e voltei para o evento, os sussurros no salão de baile desaparecendo atrás de mim. Depois daquela noite, Eduardo nunca mais apareceu na minha vida. Com a chegada da primavera, comprei um lindo apartamento novo em São Paulo, com uma varanda com vista para a cidade. No dia da assinatura, fiz questão de que a escritura estivesse única e inequivocamente em meu nome. Naquela noite, fiquei na minha nova varanda, olhando para o interminável mar de luzes. 1 ano atrás, eu ainda era Valéria Menezes, uma esposa presa e de coração partido. Hoje, eu era apenas Valéria Santos. Minhas memórias, intituladas Renascimento, estavam prestes a ser publicadas. Meu editor havia me enviado recentemente uma nota sugerindo que eu adicionasse um capítulo final sobre como construir relacionamentos saudáveis. Ele escreveu: muitos leitores se perguntarão se depois de tudo o que você passou, você ainda acredita no amor. Sentei-me à minha mesa, abri meu laptop e, em uma página em branco, comecei a escrever. Acredito no amor, digitei. As palavras fluindo facilmente. Mas eu acredito mais em mim mesma. A verdadeira segurança nunca vem da promessa de outro, mas da confiança inabalável na sua própria força, no seu próprio valor e na sua própria capacidade de se levantar das cinzas. Obrigado a todos por ouvirem minha história. Se alguma parte dela ressoou com você, se te deu um pouco de força ou esperança, dê um like neste vídeo e se inscreva para mais histórias de empoderamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. 3. E deixe um comentário. Qual foi o momento de maior força para a Valéria em toda a história? Cuidem-se muito. Nunca, jamais esqueçam o seu próprio valor.